Hoje tem Flamengo e Cruzeiro pelo Brasileirão, último jogo do rubro-negro antes da decisão da Copa do Brasil, domingo contra o Atlético Mineiro. E o primeiro jogo depois que veio à tona o caso Bruno Henrique, jogador suspeito, de participação em esquema de apostas esportivas. O Bruno Henrique viajou para Belo Horizonte e deve ser titular hoje. Vamos ver a provável escalação com quase todos os titulares poupados para a final de domingo, Rossi no gol, Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas. No meio-campo, o Pulgar de volta, Alan, Carlos Alcaraz. Lá na frente, Matheus Gonçalves, o Gonzalo Plata e também o Bruno Henrique. Para o torcedor do Flamengo, o foco está todo na decisão do próximo domingo contra o Flamengo na Copa do Brasil. Uma boa vantagem obtida no jogo de ida no Maracanã por 3-1 e um jogo a ser administrado em Belo Horizonte. Tanto isso é verdade, porque o técnico Felipe Luiz, inclusive, como se não bastassem os 5 jogadores que estão já desde ontem divulgados como ausentes da viagem para Belo Horizonte, preservados para alguma questão de aprimoramento físico, pequenas lesões, como são os casos do Wesley, do Léo Ortiz, do Gerson, do Arrascaeta e também do Gabigol. Ainda tem alguns jogadores titulares em condições de jogo que não vão jogar de início logo mais contra o Cruzeiro. O time que vai ser escalado hoje pelo Felipe Luiz é um time inédito em termos de temporada pelo Flamengo e é até difícil você posicionar taticamente os jogadores, uma vez que foi apenas um treino, uma atividade realizada ontem na preparação para o jogo de logo mais. Então, Rossi no gol, Varela, a zaga com o Fabrício Bruno e o Davi Luiz, e na esquerda o Ayrton Lucas. O meio-campo com o Alan, o Pulgar e o Alcaraz. Difícil saber quem vai ser o primeiro homem, o segundo, talvez o Alcaraz um pouco mais avançado. E os 3 homens de frente, o Matheus Gonçalves, o Gonzalo Plata, e aí quem vai jogar pela direita e quem vai jogar pela esquerda, só o jogo vai mostrar, e o Bruno Henrique de falso 9. Ele que é o grande personagem da semana no noticiário, não só do Flamengo, como também do futebol brasileiro, pela sua suposta participação em esquema de apostas, pelo cartão levado na partida contra o Santos do ano passado. O jogador recebeu um apoio jurídico do clube, mas o Flamengo também ressaltando que essa é uma questão particular do atleta. De qualquer maneira, vamos ver como vai ser o comportamento do Bruno Henrique em campo hoje. Em princípio, será titular, escalado pelo técnico Felipe Luiz. Matematicamente, o Flamengo ainda precisa valorizar o Campeonato Brasileiro, porque não está garantido que vai ser campeão da Copa do Brasil, apesar da vantagem. E, claro, a Libertadores, ano que vem, está dentro do contexto. O Flamengo tem que jogar, Mari. O jogo de hoje no Independência, hein? Pelo Campeonato Brasileiro, no Horto. Ah, no Horto, não é no Mineirão? Ah, porque tem show do Bruninho. Tem show do Bruninho? Bruninho já parou Belo Horizonte. O Bruninho é residente do Brasil. Tá tomando cerveja no boteco da esquina em Belo Horizonte, Tá morando Bruninho. no Brasil, Bruninho? Tem um engarrafamento no trânsito. Tá fazendo um escarcéu lá em Belo Horizonte. Manda aí, Existe um grande clube na cidade. Cruzeiro de tanta gente, de Raul Plasman, hoje com o grande, o gigante Cássio, William, João Marcelo, Vilhalba, Marlon, Lucas Romero, Wallace, Veron, Matheus Henrique, Matheus Pereira, jogador de bola, e Caio Jorge. Tá metendo um gol, Caio Jorge. É o Cruzeiro para enfrentar o Flamengo. Com muitos desfalques, o rubro-negro de tanta gente. O rubro-negro de Raul Plasma. Já que eu falei o Cruzeiro de Raul Plasma. Rubro-negro de Raul Plasma com Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas. Alan, Eric, Matheus Gonçalves, Alcaraz, Plata e Bruno Henrique. Nossa, time reserva praticamente, né? Reserveira. Praticamente todo. É porque alguns jogadores titulares não viajaram, mas se for esse time aí mesmo, sempre pode ter uma surpresa. É um time completamente reserva do Flamengo. Desde o goleiro, qual era que estava ali? Rossi. Era o Rossi, não era o Matheus Cunha. Só. Mas o Varela já é reserva, o Davi Luiz é reserva, o Fabrício Bruno é reserva, o Ayrton Lucas é reserva. Pulgar virou reserva. Alan mais ainda. Matheus Gonçalves também. O Plata foi titular contra o Galo no último domingo. Mas acho que numa situação muito específica de uma estratégia para aquele jogo. Não sei se será no próximo. Alcaraz é reserva, Bruno Henrique é reserva. Você faria diferente? Domingo tem Galão da Massa e Mengão, final da Copa do Brasil. Eugênio Leal. Tá pensando nisso, né? Tá concentrando todos os seus esforços na busca por um título e deixando aí ao Deus dará o Campeonato Brasileiro, onde ele acaba de ser ultrapassado. Não é Deus dará. Assim, quando você não coloca seus principais jogadores, é claro, não é um time ruim. Em outras rodadas depois, não é o último jogo do Brasileiro. Mas nesse momento, nessa rodada,
ele descobre completamente. Porque ele pode fazer, e eu sou sempre a favor disso, né? Girar. Você não coloca todos os titulares, mas coloca alguns. Mantém uma estrutura básica do time. Não é o que o Flamengo fez isso semana passada contra o Inter. Não era o time todo titular do Flamengo, mas tinha uma estrutura ali de titulares. Não é o caso dessa escalação que a gente acaba de ver aí. É um time completamente modificado. Vamos ver como é que... Tem alguns que vão ficar no banco, né? Alguns não viajaram, ficaram no Rio de Janeiro. Não fique no muro, por favor. O senhor acabou de cornetar mureteiros. E o senhor também foi mureteiro. É uma estratégia certa ou errada? Não vem com aquela de esperar domingo, se o Flamengo for campeão, não. acertou poupar contra o Cruzeiro. Abel. Se o Galo for campeão, virar, errou. Eu tô falando, Não deu atenção ao brasileiro e perdeu a Copa do Brasil. Quero ver quem tem coragem de falar antes, como eu. Tá certo o Flamengo. E se perder, tá certo do mesmo jeito. E o que é que eu tô e dizendo o senhor vai aqui? muretar ou vai falar? O que eu estou dizendo aqui, Abel? Você ouviu o que eu falei, Abel? Diga. Não, eu ouvi você falando assim, deixou ao Deus dará, Eu estou contestando. Sim. Eu estou contestando a atitude de, se for confirmada, poupar todos os titulares. Ok, então. Eu não concordo com ela. Se for campeão, você vai manter. Você quer que eu seja mais claro ainda? Eu acho. Acabei de falar. Eu acho que pelo menos devia mesclar alguns titulares com algumas reservas. Mas o time inteiro, embora não seja um time ruim, mas eu não concordo com isso. É isso, até porque Esse nesse caso nem viagem tem, né? É a mesma cidade. Se bem que vai e volta. Não, mas eles vão voltar. Eles voltam para o Rio, depois para voltar. Eles vão jogar para pro Belo Horizonte. Cruzeiro, vão voltar para o Rio. E depois tem outro jogo com o depois Atlético. Vão viajar de novo para Belo Horizonte. Mas poderia ficar se quisesse. Não teria esse E desgaste. eu acho que o jogo da quarta-feira também é em Belo Horizonte, né? Sim. O jogo do Campeonato Brasileiro, no meio da data FIFA, tem Atlético e Flamengo. Eu acho que também é Belo Horizonte, se não me engano. Não lembro. Dá uma checada na sua tabela. É jogo atrasado. É jogo atrasado. Não é bem jogo atrasado, né? O Flamengo tem o mesmo número de jogos. É jogo reprogramado. Dentro da rodada. Vê aí. Agora, os nomes são muito bons. Agora, no Rio. É Maracanã. É no Rio? Maracanã. Então não é mais uma viagem. Os nomes são muito bons, mas não é um time, né? É o chamado... Nunca se viram? Nunca se viram não, porque eles treinam, mas... Não tem entrosamento. Não jogaram, não tem entrosamento. Eu acho que isso, a coisa vai perder para o Cruzeiro. E tem também o fator Bruno Henrique, da questão que envolveu o Bruno Henrique. Ele deve jogar, todo mundo está falando que ele vai jogar. De centroavante. Mas aí, como é que isso afetou o Bruno Henrique e o próprio time, né? Mas a informação é que ele pediu para ir, para jogar também. Sim. Em princípio... Mesmo ele pedindo para ir para jogar. Ele quer jogar, pode estar emocionalmente abalado, né? Um barulho E é normal que esteja. Teve um ruído. Eu entendo o ponto do Eugênio, assim, acho que pensando em rodagem, mas eu iria que nem você, Abel. Eu iria com um time reservaço mesmo. Mesmo que isso possa comprometer o resultado, que o jogo contra o Atlético Mineiro, mesmo que tenha jogador que tenha condição de jogar os dois jogos, ele vale demais, assim. É de um Flamengo que só ganhou um estadual nos últimos 2 anos, num momento de alto investimento, sem falar na questão política, que também é importante no momento de eleição, mas não entro nem nesse mérito, estou falando mais do campo mesmo. Mesmo que perca para o Atlético Mineiro a final, acho que o risco que você tem é meio a disputa da Libertadores ali, de você não pegar uma vaga direta, ir para a fase prévia. Vai pegar, o Flamengo está com 55 pontos. Vai para a Libertadores, independentemente de qualquer coisa, a questão é se vai direto ou a fase prévia. Esse risco eu prefiro correr. Eu prefiro correr do que você colocar um titular que possa se lesionar e numa final que é muito importante. De um Flamengo que investiu tanto nos últimos anos e só tem esse estadual. Vale a taça, a taça já é um valor campeão, grana, se for campeão, grana a mais, grana, exato. E vaga garantida na Libertadores. Eu mandava todo mundo reserva também. E para o Flamengo é a última grande taça, né? E se perder, por acaso, o Galo virou... Desculpe, o Galo virou e foi campeão. Ainda vai ter mais 6 jogos depois, 6, 7 jogos do Brasileiro. Então, a situação... Eu só discuto essa coisa do time muito descaracterizado, né? Aliás, isso vale para o futebol brasileiro em geral. Eu acho que já está na hora de pensar em times alternativos que sejam times, e que não sejam nomes. Ao longo de toda a temporada, você ter um time alternativo. Houve momentos em que algumas equipes conseguiram fazer isso. Eu lembro que o Tite conseguia fazer isso com o Corinthians. Tinha um time alternativo que ele punha, que jogava do jeito que o Tite jogava. Os times do Fernando Diniz, em alguns momentos, ele conseguia isso. O São Paulo tinha o seu expressinho, o Grêmio tinha o banguzinho.
Era um time alternativo como time. Não eram 11 nomes. Porque esses 11 nomes do Flamengo aí são 11 reservas, mas 11 reservas com status de titulares. Talvez só o Alan, hoje, nesse momento, esteja realmente muito abaixo. Mas um time tem que funcionar como um organismo. Então, se tivesse um time alternativo, isso não é um time alternativo. É um catadão de nomes fortes. É diferente. Na hora da dinâmica do jogo, isso pesa. Vamos ouvir o Marcos Braz falando sobre esse problema aí em que o Bruno Henrique está envolvido com investigação da Polícia Federal sobre manipulação, sobre o cartão amarelo que ele levou no Brasileirão do ano passado. Marcos Braz. Bem, o Flamengo não é essa investigação. O Flamengo foi comunicado pela FIFA há um tempo atrás que teria um atleta sendo investigado. Isso passou para o STJD. O Flamengo chamou o atleta deu as explicações pertinentes. Na época, a gente enviou para o STJD. E é claro, o Flamengo não sabia absolutamente de nada neste segundo momento de que teria essa investigação. O Flamengo, claro, como uma instituição, o Flamengo é o que tem mais interesse que isso se resolva. O Flamengo tem interesse também em muito que isso se resolva. Lógico, como as autoridades, todo mundo do meio esportivo, todos aqui. O Flamengo estará contribuindo da forma que for possível em que a justiça necessite dessa contribuição. Dará também apoio ao atleta em ato contínuo, porque ou pelas relações humanas que tem com o atleta, ou até pela presunção da inocência que a gente tem que ter desde o começo. Fico pensando quanto... Principalmente, né, menos pelo jogo de hoje. Agora, eu acho que a primeira atitude é a que foi tomada. Conversar com o atleta, ver se ele está em condições psicológicas de jogar. Pelo jeito está, ele se propõe a isso. A situação não vai ser resolvida tão já. Então, vai ter que conviver com esse problema, não só para agora, como também para a final da Copa do Brasil. Vamos ver na prática como é que o time reage hoje e também na decisão contra o Galo. Né? Mas é um ruído, não é uma situação normal. Ninguém gostaria de estar passando por isso. Né? É um problema aí, uma pedrinha que apareceu no meio do caminho e que ninguém contava com ela até 24 horas atrás. De repente se vê essa situação, tanto pessoal quanto do próprio Flamengo. Né? Envolve todo mundo, envolve o ambiente, envolve os jogadores. É um jogador querido, carismático, dos jogadores aí remanescentes do inesquecível ano de 2019. Então, pode ter consequência, sim. Com certeza, ninguém gostaria de estar com esse problema nesse momento. Nem o jogador, nem a instituição, ninguém no Flamengo. Agora, acho que a postura, pelo menos externa, do Flamengo é muito correta nesse momento. Né? Sem fazer grande alarde, sem julgar o jogador, sem ter uma postura ali que cause tremores no ambiente. Não, eu achei muito lúcida e muito tranquila a entrevista ali do Marcos Braz e a nota que o Flamengo deu. Vamos dar suporte ao jogador, o Flamengo não tem participação, ele enquanto instituição, no fato, e tentar evitar que aquilo ali vire uma bola de neve interna. Então, está mantido, até porque ele não tem nada que o impeça de continuar jogando, então ele vai para o jogo, era o planejamento, treinou, viajou. É claro que a questão toda passa internamente pelo próprio Bruno Henrique. Acho que numa semana de final, os jogadores têm que estar muito concentrados no jogo, tentar deixar isso de fora, e é uma coisa muito da cabeça do Bruno, como ele vai reagir. Se ele vai demonstrar ali algum comportamento diferente durante o jogo, se isso vai inibi-lo de alguma forma a jogar melhor futebol dele ou não na partida de hoje. Sempre vai ter torcedor do time adversário que provocando. Na entrada em campo já. Né? Mas aí, no jogo de hoje, para domingo, teoricamente, ele é reserva. Então, é uma coisa diferente. Mas me parece que a postura do Flamengo é de transmitir muita segurança e sobriedade nesse momento, para não deixar aquilo virar algo maior dentro do dia a dia do clube.
É uma coisa que se refere ao jogador e não ao Flamengo instituição, não ao Flamengo grupo. É claro que os jogadores que estão mais próximos do Bruno Henrique, que são amigos dele, vão tentar ajudar, dar um apoio psicológico, né? Demonstrar ali companheirismo, é o que se espera, né? Para que ele possa passar por esse momento com um pouco mais de tranquilidade e se concentrar no jogo. Mas acho que para o Flamengo como um todo, me parece que a condução nesse momento é a mais correta. Dá uma olhadinha aí na nossa tela, porque como a gente até conversava antes, né, Eugênio? O Flamengo vai ter eleição para presidente. E no dia 18 de novembro, ESPN vai transmitir um debate dos presidentes. Salve, nação, tudo bem com vocês? Muito boa tarde, né? Essa aqui foi as informações, pessoal, do Flamengo, né? Notícia do Flamengo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí, né? Se você não é inscrito, já se inscreva no canal, né? E comente. Se você fosse o Bruno Henrique, você iria para o jogo do Flamengo contra a equipe do Cruzeiro? Ou você descansaria a cabeça, tentava resolver, né, essa situação, né? É complicado para o jogador, né? E também até para todo o quartel aí do Flamengo, sem dúvidas. Amigos, companheiro, o elenco todo provavelmente fica sentido, né, com essa situação aí do Bruno Henrique, o jogador que está sendo aí investigado, tá bom? Essa aqui, pessoal, foi as informações, né? Se você não é inscrito, eu já peço aquela humilde ajuda de vocês, aquela fortalecida, né? Que vocês estejam aí se inscrevendo no canal, também deixando o seu like, tá bom? Que é muito importante. Dá aquela moral pro canal, que é bom demais, pessoal. Vocês dando aquele like fortalece, né? E lembrando que Cruzeiro e Flamengo, né? É logo mais jogo que vai ser transmitido aí, né? Pela Premiere. Também vai ter a transmissão, né? Da Premiere aí e da Rede Globo. Então, se você não quer perder esse jogo, às 21h30, né, vai ter Flamengo e Cruzeiro. Então já assiste aí o jogo, pessoal, também, né, para poder ficar atualizado aí e também comentar depois, né, o que você achou, né, da escalação do Flamengo. Só uma correção, às 21h, né, que vai ser o jogo do Flamengo e Cruzeiro. Então é importante que vocês assistam, vejam o elenco do Flamengo. E eu quero saber a sua opinião. O Felipe Luiz acertou, né, em trazer um time misto? Comente aí, que é muito importante. Esse aqui foi o vídeo, espero que vocês gostem e até as próximas informações.